Boa noite a você que está nos ouvindo, que está conosco aí pela internet. Nós convidamos você para juntos adorarmos, exaltarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus. E nesta noite, para começarmos o culto desta noite, nós gostaríamos de fazer uma leitura lá em Salmos 146, versículo 1 e 2. Os irmãos que estão nos acompanhando podem abrir suas Bíblias e nos acompanhar nessa leitura. Salmos 146, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Amém. Que Deus possa abençoar essa palavra nos nossos corações e abençoar também todo este culto, para que juntos ofereçamos este culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E nós vamos começar hoje louvando ao Senhor com o hino do cantor cristão. E eu convido você que também estar aí conosco, que possamos abrir o cantor cristão no hino de número 25. E vamos louvar ao Senhor, que tem como título Amor. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos ver dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Amém. Esse amor maravilhoso do nosso Deus, que nós possamos estar continuamente, sempre louvando a esse amor maravilhoso que Deus tem por nós. Nós ainda vamos adorar ao Senhor com o cântico Para que o Mundo Creia, e de pregar em nome de Jesus. É um cântico que nos convida a ir, a pregar, né? A levar a mensagem preciosa do nosso Salvador Jesus. E de pregar em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver
É tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz em toda circunstância. Graça e força nos dará para que o mundo creia e de pregar a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus e de pregar em nome do Senhor Jesus. Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurai o homem aflito e sofredor. Seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e de pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e de pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Amém. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso Deus pelo dia de hoje e pela vida de cada um dos irmãos e amigos aqui presencialmente e também participando conosco à distância. E agradecendo ao Senhor e desde já também pedindo pela mensagem desta noite, eu convido o nosso irmão Fernando Firmino, que esteja aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. Santíssimo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por mais um dia de vida com saúde que o Senhor nos concede, Pai. Oh Deus, desde já te peço pelo início desse culto, Pai, que todas as pessoas que estão acompanhando em casa, aqui presencial, que o Senhor possa estar tocando em nossos corações, Deus. Seja com o nosso pastor Josué, que esteja aqui na frente nesse culto, Deus, que o Senhor possa estar usando, como sempre, ministrando no coração dele a Tua palavra, Senhor, não a dos homens, Deus. Seja com todas as pessoas que estão necessitada de um milagre do Senhor, que o Senhor possa estar visitando, Deus, cada família presente, Pai, cada leito de hospital estão precisando da Tua presença, da Tua cura, Deus. Seja com aquelas pessoas que não têm um emprego, Pai, que estão desempregadas, passam por necessidade, Deus, que o Senhor possa ir de encontro a eles, Deus. Seja com todos, Pai, nossos governantes desse país, momento de eleições chegando, que o Senhor possa estar colocando no coração dos eleitores, quem vai votar, Deus, seja com um voto consciente, Deus, porque deles saímos nossa responsabilidade, nossa comunidade, responsabilidade da nossa sociedade, Deus. Seja com todos, em nome santo precioso de Jesus. Amém. Queremos também deixar uma saudação para nossa irmã Maria Eugênia,
mais conhecida como Irmã China, para os mais íntimos, aqui na Igreja Batista de Nova Brasília. Deixamos a saudação para ela, uma participante fiel dos nossos cultos aqui online. E também o pastor Altamiro, com família, lá no Rio de Janeiro, a Gessirene, em Campos, também participando conosco agora. E não só esses irmãos, mas todos os demais, mesmo não sendo membros da nossa igreja. Hoje é culto de oração, quarta-feira, e após o momento online, nós estaremos tendo aqui a oração com os irmãos que estão conosco e outros que vão chegando para os nossos pedidos e as nossas gratidões em primeiro lugar. Então, os irmãos também aqui nos acompanhando e participando conosco no culto online, deixe os seus pedidos de oração registrados, porque temos orado, temos lembrado de cada pedido que fica registrado nas redes sociais. Gostaria de pedir para que cada um abrisse as suas Bíblias em Atos capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 18. O tema do nosso culto hoje, que é o tema da mensagem, é Vivendo os Últimos Dias. Vivendo os Últimos Dias. Atos capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 18. No dia de Pentecostes, no dia em que Pedro faz um discurso ou prega uma palavra, dando testemunho da palavra de Deus naquele momento, na sua palavra, Pedro assim diz àquela multidão: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Vivendo os últimos dias. Estamos definitivamente vivendo uma época em que muitos de nós nunca pensariam ver acontecer no mundo. Tenho certeza absoluta disto. Não só aqueles mais veteranos, os que já estão aí na categoria de avós e avós, e até bisavô ou bisavó, os mais jovens. Então, estamos vivendo uma época em que muitos de nós nunca pensariam ver acontecer no mundo. Nunca pensariam estar vivendo isto juntos com as demais pessoas no mundo. Mas, mesmo que sejam dias que nunca pensariam ver acontecer no mundo, mas previstos na Bíblia. Por exemplo, a escola como a conhecemos parou de funcionar da maneira como vinha acontecendo. A economia do país se esgotou. Nossa liberdade ficou limitada e ameaçada. A igreja também mudou. E como mudou? Nós somos testemunhas diretas disto que aconteceu com a igreja. A nossa igreja, aqui mesmo, mudou muito. E nós nunca pensávamos viver este tempo. Enfim, a vida como a conhecemos não é mais a mesma e nunca mais voltará a ser como era. Mas nada e ninguém poderá colocar limitações no poder do Espírito Santo de Deus. A escola ficou limitada, nossa liberdade ficou limitada, a igreja passou por mudanças, a economia do nosso país e de vários outros países também ficou limitada,
mas ninguém tem como colocar limites no poder do Espírito Santo de Deus. Lembrando sempre daquela palavra de Jesus, de que passariam o céu e a terra. Tudo poderia mudar, ou para mais ou para menos, ou para melhor ou para pior, ou para ampliar ou para limitar, ou para ficar livre ou para ficar restrito, proibido. Mas a palavra de Deus não. E nesta mesma ideia o apóstolo Paulo fala: a palavra de Deus não está em cadeias e nunca ficará em cadeias, porque nada e ninguém pode colocar limites no poder do Espírito Santo de Deus. Em Atos 2,16, conforme nós lemos, como disse Pedro no seu discurso, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Uma coisa é certa, mesmo que nós estejamos 1000 anos ou mais ainda antes da volta de Jesus Cristo, querendo ou não, nós estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo nos últimos dias, porque os últimos dias começaram naquele dia quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus Cristo. Pedro, no seu discurso em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ele estava naquele momento, em outras palavras, dizendo que estava sendo inaugurado, ou inaugurada, a contagem regressiva para a volta de Jesus. A profecia feita pelo profeta Joel, ali, portanto, começava o cronômetro a marcar de trás para frente, diminuindo o tempo do mundo, aproximando-se cada vez mais da volta de Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento do dia de Pentecostes, pela profecia do profeta Joel, e por esta ênfase que Pedro ele dá naquele dia, então assim nós começamos a viver os últimos dias. Os últimos dias. Os últimos dias que começaram naquele momento, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus Cristo. Paulo citou a Timóteo de como seriam os últimos dias. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, assim diz Paulo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Portanto, estamos sim em contagem regressiva. E uma contagem regressiva em que o cronômetro foi acionado naquele dia em que Pedro, em Jerusalém, quando houve o cumprimento da profecia do profeta Joel na igreja de Jesus Cristo. Ali o cronômetro foi acionado e começamos então a partir daquele momento a viver os últimos dias. Começamos a viver os últimos dias. E por estarmos em contagem regressiva, olhemos para o que pode e deve acontecer nos últimos dias, conforme descrito na palavra do profeta Joel e lembrado pelo apóstolo Pedro em Jerusalém. Deus derramará seu Espírito, essa que foi a profecia, sobre todos os que confiam no Senhor como Salvador, e não mais apenas em certas pessoas. O Espírito Santo de Deus seria derramado, porque no Velho Testamento o Espírito de Deus
vinha sobre certas pessoas, como por exemplo, um profeta, um rei, e isso nos tempos passados, especialmente nos tempos do Velho Testamento. E agora, por esta palavra profetizada pelo profeta Joel, e volto a repetir, uma palavra lembrada por Pedro, é o Espírito Santo derramado, não só aos judeus cristãos, mas também aos gentios, homens e mulheres, servos e servas, conforme nós lemos no versículo 18, convertidos ao Evangelho de Cristo, conforme está em Romanos capítulo 10, versículo 13. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é bom que também destaquemos aqui que foi feita a profecia do derramamento do Espírito. Lá no Velho Testamento era colocado um pouco de azeite sobre a cabeça de um rei ou sobre a cabeça de um profeta, o azeite ali representando a unção do Espírito Santo, mas era borrifado praticamente o azeite. E agora aqui a promessa no Novo Testamento, a profecia feita pelo profeta Joel, não seria o Espírito Santo borrifado, mas derramado, e derramado de forma contínua sobre o corpo de Jesus Cristo, o corpo composto pela igreja espiritual, por cada membro deste corpo, que são os servos de Deus. É a igreja no decorrer deste tempo em contagem regressiva. A cada geração que vai chegando, há uma dosagem especial desse derramar do Espírito Santo até o último dia. O Espírito Santo sendo prometido em ser derramado e não borrifado, conforme acontecia em momentos especiais, em ocasiões especiais no Velho Testamento. Não apenas borrifado, mas Deus derramando. Isso significa que está num sentido contínuo, derramando. Se eu chegar aqui com uma botija de azeite e derramar e voltar a botija para a posição normal, eu não estou derramando, eu derramei. Agora, se eu estiver com a botija derramando o azeite e continuar nessa posição, então estou em estado contínuo, eu estou derramando. E quando eu fizer isso, eu derramei. E no Velho Testamento era isso e voltava, era isso e voltava. Um exemplo é a vida de Sansão, em que o Espírito Santo o usou em determinados momentos, e, diga-se de passagem, um dos momentos foi o seu último dia de vida, quando ele, cheio do Espírito Santo, assim ele adquiriu as suas forças de volta e destruiu aquele templo dos filisteus. Mas a promessa que Deus faz através do profeta Joel, não é que Deus faria isso e voltaria com a vasilha de azeite para a posição anterior. É Deus derramando durante o tempo da igreja aqui na face da terra, a partir daquele momento em que os últimos dias passaram a ser contados. É o derramamento constante do Espírito Santo sobre o corpo espiritual de Jesus Cristo, a sua igreja, para a qual foi dada a seguinte garantia em Mateus capítulo 16, versículo 18: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nos últimos dias, foi profetizado que Deus estaria derramando o seu Espírito Santo sobre a sua igreja. E também nos últimos dias, que nós viríamos o poder do Espírito Santo, como foi dito pelo profeta Joel e lembrado por Pedro, lá no versículo 17 de Atos capítulo 2. E nos últimos dias,
acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Teus filhos e filhas profetizarão. Literalmente, isso significa predizer ou falar no poder do Espírito Santo, porque este que é o significado do verbo profetizar. Por meio do poder do Espírito Santo, Deus nos mostrará o que fazer. Pelo poder do Espírito Santo, Deus falará por nosso intermédio. É Deus usando todos os seus filhos, usando os jovens para manter forte a visão da igreja ao decorrer de cada nova geração. E também usando os velhos, que dão estabilidade à igreja. Estabilidade essa com a qual continuamente os velhos sonham em ver dado continuidade através dos jovens. Os mais idosos, aqueles principalmente da minha idade em diante, sabem o que eu quero dizer com isto. Porque esta é uma preocupação sempre por parte dos pais na igreja, que os jovens, os seus filhos, eles terão que dar continuidade. A geração nova que chega tem visão por conta do derramamento do Espírito Santo, mas o sonho dos velhos ou dos idosos é o desejo de ver aquele legado que foi passado a eles ser dado continuidade através dos jovens. Então, os velhos dão estabilidade. Creio que os pastores que estão me ouvindo agora sabem muito bem qual é o significado disto. Eu fui pastor de uma igreja em que ela tinha muitos jovens. A sua maior parte de membros era de jovens. Só que naquele tempo em que os jovens, muitos ainda não tinham terminado o ensino médio, a maioria dos jovens não tinha assim um curso técnico, uma profissão qualificada, eram assim leigos, começavam a trabalhar com outros profissionais e às vezes até não ganhando nada. Essa semana eu lembrava disso, em que lembro daquele pequeno aprendiz daquela época, em que o pai arrumava uma oficina mecânica para o filho trabalhar como servente na oficina mecânica, muitas vezes sem ganhar nada, mas para que o filho pudesse aprender a profissão de mecânico. E assim outras profissões também. Então aqueles jovens, aquela igreja, eles não tinham nem sempre condições de contribuir com a igreja, através dos seus dízimos, através das ofertas. Mas havia um carinho, um amor muito grande, um sonho dos seus pais, dos seus avós, em manter aqueles filhos ou seus netos na igreja, até que estivessem em condições adultas, para que pudesse estar tomando a vaga de cada um desses idosos que seriam assim levados para a eternidade. E agora como adultos, com a vida estabilizada, dando continuidade ao legado que receberam. E aí um diácono daquela igreja chegou para mim e falou assim: olha pastor, o senhor já reparou que os irmãos que sustentam a igreja, os irmãos que mais chegam juntos com a contribuição, com os dízimos, com as ofertas e para um outro trabalho que requer um levantamento financeiro, são os idosos. Os idosos, e muitas vezes aposentados, recebendo apenas um salário mínimo, E eu achei interessante essa reflexão vinda por parte de um diácono. E aí então eu pude perceber que realmente era assim naquela época. Os adultos, os idosos, davam a estabilidade financeira, mas tinham como sonho em verem os seus filhos, os seus netos e os demais jovens estarem no decorrer do tempo tomando seus lugares e assim por diante fazerem pela geração seguinte. De repente, a leitura que nós fizemos, ela não diz apenas neste sentido, é no sentido amplo, mas com certeza é Deus usando
todos os seus filhos, usando a força, usando o vigor dos jovens para manter forte a visão da igreja ao decorrer do tempo em cada um deles, mas também usando os velhos ou os idosos que dão estabilidade à igreja, dão sustento à igreja, idoneidade à igreja com oração, com a sua contribuição, com a sua experiência. Estabilidade essa com a qual continuamente sonham os idosos para deixar um legado firme e profundo nas vidas dos que são os jovens hoje. Mas são os jovens hoje, mas que serão os velhos ou idosos do futuro. Resumindo, o poder do Espírito Santo derramado na sabedoria dos velhos e ao mesmo tempo na visão dos jovens, para manter a igreja inerrante em sua missão, como disse Jesus Cristo em Atos capítulo 1, versículo 9. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus voltará, é o que se espera nos últimos dias, ou o último dia dos últimos dias. Se esperávamos por mais sinais da volta de Jesus, paremos de ficar procurando por eles. Nós temos dentro da igreja de Jesus Cristo aqueles caçadores de sinais da volta de Jesus. Durante esta pandemia, assim que ela saiu, principalmente, o que eu tive que atender de telefonema, o que eu tive de deixar a resposta lá no privado, no Facebook, o que eu tive de responder pelo WhatsApp e assim outras redes sociais, se eu viesse a tê-las, de crentes: pastor, isso é sinal da volta de Cristo? Olha, está escrito na Bíblia isso, está escrito na Bíblia aquilo, está para acontecer isso, ainda vai acontecer isso. Eu ouvi um pregador falar aquilo, eu ouvi um apóstolo falar isso, eu ouvi mais não sei quem falar aquilo. Meu irmão, minha irmã, precisamos esperar mais sinais da volta de Jesus? Se o que foi profetizado que aconteceria quando chegasse os últimos dias, já começou a acontecer a partir do dia de Pentecostes, estamos vendo claramente o cumprimento da profecia do profeta Joel, mas nós poderíamos ir a outros profetas que ficou tão claro nas suas profecias da volta de Cristo e dos últimos dias, a partir do derramamento do Espírito Santo de Deus. Paremos de ficar procurando por sinais. O que importa é sabermos que os filhos de Deus serão arrebatados. Tem crente preocupado com sinais da volta de Cristo, procurando, são caças de sinais da volta de Cristo. Mas a nossa principal preocupação deve ser de que seremos ou não arrebatados. Segundo o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 17, ele diz assim: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui há uma questão que temos duas linhas teológicas: os milenistas e os amilenistas. Eu não vou entrar nessa questão, porque alguns tomam essa passagem para dizer que primeiro haverá o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, mas ainda não é a volta definitiva de Jesus Cristo, porque haverá um período de 1000 anos, e nós encontramos isso lá em Apocalipse, 1000 anos em que o diabo será
preso durante 1000 anos. E aí então, depois desses 1000 anos, é que temos a volta de Cristo. Se tomarmos esse caminho para o nosso raciocínio, então, se for assim, nós não devemos estar preocupados com a volta de Cristo, porque seremos arrebatados e ainda será levado ainda mais 1000 anos, né, para que Cristo volte. Eu não sei qual é a sua linha teológica, eu tenho a minha, não vou entrar aqui agora neste assunto, porque a questão não é esta. Mas, seja de uma linha ou de outra, todos hão de convir de que nós devemos estar preocupados, que se estaremos fazendo parte da igreja que vai ser arrebatada ou não. Com certeza, essa deve ser o nosso foco. Se faremos parte da igreja que há de ser arrebatada, ou entre os mortos, que ressuscitarão primeiro, ou entre os que estarão vivos na ocasião e logo em seguida, depois dos mortos, sendo levados até as nuvens para se encontrar com o Senhor, né? Fica aqui, portanto, para os amilenistas, só para registrar isto, que este encontro com Cristo vai ser o arrebatamento da igreja, mas que o mundo só vai sentir a falta dos que foram arrebatados, sem saber o que aconteceu com esses que foram arrebatados, ou serão arrebatados, porque esses não verão Cristo nas nuvens, mas só a igreja que vai ser levada ao encontro de Cristo. Então é realmente uma questão assim, cuidado muito grande com esse estudo. São duas linhas teológicas, elas às vezes divergem entre si, mas convergemos na seguinte questão: temos que ficar atentos a isto, se seremos ou não arrebatados com a igreja, seja antes da volta de Cristo ou no momento em que Cristo estiver voltando. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9, Pedro assim, ele vai nos dizer: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Parece que há uma conciliação aqui na palavra de Pedro, porque parece que Pedro está querendo dizer para nós o seguinte: olha, se Jesus Cristo vai voltar já no mesmo dia em que a igreja será arrebatada, ou se a igreja será arrebatada, depois ainda teremos um período de 1000 anos em que Satanás será amarrado e Cristo reinando aqui na face da terra, para depois haver o último dia de todos os dias. Aí entra aquela questão: se são 1000 anos de Cristo reinando aqui na terra, então ele veio, isso significa que ele voltará depois para o juízo final? É realmente assim uma questão muito delicada. Mas uma coisa Pedro deixa para nós: para que ficarmos preocupados, vamos dizer assim, se 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, mesmo que estejamos mais de 1000 anos antes da volta de Cristo, já estamos vivendo os últimos dias, aqui pela palavra de Pedro. Todos precisam estar preparados para a volta de Cristo, pois conforme ainda Pedro nos diz, lá no versículo 14, do mesmo capítulo do seu livro, ou da sua epístola, capítulo 3, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E o próprio Jesus Cristo assim também nos relata, em Mateus 25, dos versículos 31, salteadamente até chegar ao versículo 41, quando ele assim diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros
como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Concluindo a nossa reflexão desta noite, podemos até não saber, conforme eu falei no início, o momento exato da volta de Cristo, podemos até não saber, mas uma coisa nós sabemos, que estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Não precisamos mais ficar caçando sinais dos últimos dias, caçando sinais da volta de Cristo. Podemos até não saber o momento exato, a hora exata, o dia exato, o mês exato, o segundo exato da volta de Cristo, mas precisamos estar vigilantes e prontos. E nós? Estamos prontos? Você está pronto, meu irmão? Você está pronto, meu irmão? E você, minha irmã? Temos nos afastado de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus? A Bíblia nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Cristo. No momento em que nos convertemos, nós nos convertemos pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então recebemos este dom de Deus, dado, que é o Espírito Santo, que é o nosso selo, que nos garante o lugar na eternidade. Agora, ser cheio do Espírito Santo é outra coisa completamente diferente. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa é ser filho de Deus e viver no poder do Espírito Santo, completamente diferente daquele que vive no poder do pecado. Devemos estar preparados. E não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como povo de Deus, temos retirado tudo aquilo que representa uma brecha do inimigo no seio da igreja. Temos tirado da nossa vida tudo aquilo que representa uma brecha do pecado em nossas vidas. E agora também fica aqui um apelo para aqueles que ainda não fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Se você ainda não o recebeu como Salvador e Senhor, receba-o agora, pois já estamos vivendo os últimos dias. E esperar por mais o quê? Estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias foi profetizado que Deus derramaria o seu Espírito sobre a sua igreja. E isto se cumpriu. E vivemos no poder do Espírito Santo como a igreja de Jesus Cristo. Pois ele assim disse em Atos 1:9: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E assim a igreja tem cumprido a sua missão. E Jesus disse também que quando este evangelho fosse pregado aos 4 cantos da terra, então viria o fim, o último dia dos últimos dias. E a igreja já está dando volta por todos os cantos da terra, faltando fechar uma pequena parte apenas. Então, você precisa estar preparado também para a volta de Cristo. Não fique procurando mais sinais da volta de Cristo. Preocupe-se em fazer parte da igreja arrebatada, que será levada para se encontrar com Cristo nas mansões celestiais.
E se você ainda não tem como seu Salvador e Senhor, reconheça que o seu pecado é o impedimento para que você possa receber esta bênção, a bênção da salvação em Jesus, para estar com Ele nas moradas celestiais. Receba-o como Salvador e Senhor da sua vida. Diga para Ele que você reconhece que você é pecador. Diga para Ele que você está arrependido de seus pecados e que você o recebe agora, nesta hora. Peça para Ele tomar conta da sua vida. E assim, fazendo a sua decisão, procure uma igreja onde Cristo é honrado e a palavra é pregada. Que Deus assim possa a todos nós nos abençoar. Ministério de Louvor. Continuando, adorando, louvando ao Senhor, nós cantaremos ainda o cântico O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em
Ministério de Louvor, permaneça aqui para a nossa oração final. Eu vou pedir ao nosso irmão José Henrique para que esteja aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. E cada pessoa que está agora participando conosco deste culto, são vários irmãos, várias pessoas que pudemos assim constatar no Facebook da igreja. Pode também nos acompanhar nesta oração, colocando o seu coração, o seu pensamento diante de Deus, a sua gratidão, o seu pedido, lembrando da vida de alguém que tanto também precisa de oração nesta hora. Também os irmãos que estão aqui presentes, se quiserem vir aqui à frente, participar deste momento de oração, trazendo as suas gratidões, os seus pedidos, desde que mantenham assim, um certo distanciamento um do outro, podem também agora conosco orar aqui na frente com o nosso irmão José Henrique. Oremos nesta hora. Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado por esse dia, por esse culto. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado pela nossa saúde física e espiritual. Obrigado aqui por todas as vidas que vieram aqui na tua casa assistir o teu culto, prestaram culto ao Senhor, ouvir a mensagem, aprender mais do teu reino. Deus, agora eu quero entregar, meu Deus, as pessoas que estão em casa, Senhor, ouvindo, participando desse culto. Eu não sei o que elas precisam, porque eu sou limitado, eu sou ser humano, mas o Senhor é Deus, o Senhor é ilimitado. Então o Senhor sabe exatamente o que cada um precisa. E faça segundo a tua vontade, Pai. Atenda a oração de cada pessoa que está em casa, assistindo agora, segundo a tua vontade. Também abençoe aqui também os irmãos que estão aqui, as suas demandas, as suas petições, que o Senhor esteja atendendo assim conforme o teu querer, que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida da Igreja Batista de Nova Brasília, pela vida das demais igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho, que pregam o verdadeiro Cristo. E que nós possamos, Senhor, continuar firmes, fortes, fazendo a tua obra, até que o Senhor venha nos buscar, meu Pai. Porque ansiamos, como filhos do Senhor, nós ansiamos, Pai, aquele grande dia, Senhor, poder encontrar o Senhor. O nosso coração, ele chega a vibrar, meu Pai, quando ouvimos em mansões celestiais, quando ouvimos que iremos encontrar o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa certeza. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter nos dado esse privilégio, Pai, de morar com o Senhor. E aqueles que não têm, meu Pai, esse privilégio, que eles possam, meu Pai, reconhecer os seus erros e passar a ter esse privilégio pelo teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai. Só temos motivos para agradecer e agradecer o Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, permanecido fiel, mesmo que sejamos infiéis, Pai. O Senhor permanece fiel conosco, em nome de Jesus, Deus. Então eu só tenho a agradecer o Senhor. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amém. Agradecemos a todos e a todos uma boa noite na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado a todos.